Eu desejo que a paz de Jesus esteja com todos. O sorriso que preenche os meus lábios é de profunda satisfação e alegria pela belíssima festa que pude contemplar aqui nessa noite. Vocês estão de parabéns, encheu minha alma. Eu tenho certeza que durante alguns minutos o céu esteve muito perto deste ambiente, porque eu pude ver a alegria no semblante das irmãs, a satisfação profunda que estava estampado no rosto e no olhar de cada integrante dessa festa. A Deus seja dado toda a honra, glória, louvor e majestade. Fico profundamente honrado e satisfeito por voltar a essa casa, essa belíssima igreja, feita de pessoas belíssimas e cheia do Espírito Santo. Agradecer o convite das irmãs, que me deu a oportunidade de continuar vivo, porque pregar para mim não é uma profissão, pregar para mim é muito mais do que um ministério. Pregar para mim é uma questão de existência. Eu nasci para isso. E no dia em que ninguém mais me der oportunidade para pregar, não existe mais sentido para viver. Por isso eu quero agradecer essa igreja, representada na pessoa do seu pastor sênior, pastor José Pedro, que tão gentilmente, juntamente com a sua família e obreiros, me deu essa oportunidade de continuar existindo. Eu sinto nos meus ombros a responsabilidade, a incumbência de transmitir-lhes a palavra de Deus, essa que de maneira nenhuma voltará vazia nessa noite. Eu quero, desde já, pedir aos irmãos para abrir a Bíblia Sagrada no primeiro dos 4 evangelhos, escrito por Mateus. Nós vamos ler o último capítulo. Mateus, capítulo de número 28, 28º de Mateus, do versículo 1 até o versículo 6. Quem veio ouvir a palavra de Deus, diga amém. Amém. Quem veio bater papo, diga aleluia. Muita gente, irmãos. Mateus, 28º, do 1 ao 6. Podemos ler? E ao findar do sábado, Maria de Magdala e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porquanto o anjo desceu do céu e, removendo a pedra, sentou-se sobre ela. O seu aspecto era semelhante a de um relâmpago, e as suas vestes eram alvas como a neve. Ao ver isso, os guardas ficaram espavoridos e caíram como se estivessem mortos. Porém, o anjo, dirigindo-se às mulheres, lhes disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Vinde e veja, ele não está mais aqui,
ressuscitou como havia dito. Com olhos fechados e reverência no Espírito. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo, sua palavra dura para sempre. Bendito seja o seu nome, o seu reino jamais terá fim. Fale conosco nesta noite de forma clara, concisa e poderosa. Fala não o que nós queremos ouvir, mas fala o que nós precisamos ouvir. Que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas que saímos daqui diferentes. Por isso exorta, ensina e edifica. Fala conosco, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, para a sua honra e glória. Amém. Amém. Em agosto de 2008, Deus havia colocado no meu coração um desafio grandioso. De viajar à terra Eretz Israel, a terra de Israel, para gravar ali um documentário sobre os últimos momentos de Jesus aqui na terra. Nós aceitamos no Espírito esta convocação e partimos para a Terra Santa. Eu e uma equipe para fazer um documentário de 100 minutos que demoraria uma semana de gravação. Chegamos em Israel, nos deparamos com um clima muito quente. Naquela época, naquele mês, os dias eram um pouco mais longos do que os dias comuns. Às 8 horas da manhã, o calor já era intenso e ainda às 8 da noite parecia que os termômetros ainda mantinham-se da mesma forma como que de manhã. Nós começamos a gravação toda na cidade de Jerusalém e muita gente não sabe disso, mas hoje existem duas Jerusalém. Existe a Jerusalém bíblica e histórica, que é palco dos maiores acontecimentos de toda a Bíblia Sagrada. Yerushalayim Shel Zahar, a cidade santa de Jerusalém, que tem mais de 3.000 anos de idade e fora construída em cima de uma montanha. Cercada por um vale com muralhas altas. A cidade, respectivamente, é pequena. Tão pequena que não existem ali espaço para se construir mais casas. A Jerusalém bíblica é tão pequena que hoje possui apenas 3 bairros. É uma cidade de 3 bairros. Bairro árabe, bairro judeu e bairro cristão. A outra Jerusalém é a Jerusalém moderna, onde hoje encontram-se os restaurantes e os hotéis. Ela é uma sanguessuga que vive da peregrinação de milhares de pessoas que vêm de várias partes do mundo para conhecer a Cidade Santa. Nós partimos e nos estabelecemos na moderna, mas o palco das gravações deveriam ser a Jerusalém antiga. A Jerusalém antiga está cercada por uma muralha milenar, em algumas partes da época bizantina. Em outras partes, ainda podemos enxergar as marcas dos tiros de fuzil da conquista de 1967. Nós fomos gravar em Jerusalém, deveríamos começar a história dos últimos momentos de Jesus exatamente na Fortaleza Antônia. Fortaleza Antônia, que era o quartel-general do prefeito daquela província, daquela cidade. Chamava-se naqueles dias Pôncio Pilatos, enviado dos romanos para tentar comandar uma região muito perigosa e rebelde.
que era a Judéia naqueles dias. A fortaleza Antônia ficava no lado mais alto da cidade. Se você olhar uma foto de Jerusalém hoje, essa foto é tirada do Monte das Oliveiras, que hoje chama-se Scopus. E quando você olha para a cidade, você vai ver que na parte mais alta da cidade tem uma mesquita com uma cúpula dourada. Aquela mesquita chamada de Al-Aqsa, o Domo da Rocha. Ela está construída exatamente onde era o templo de Salomão e onde era o templo de Herodes o Grande, que construiu nos dias que Jesus viveu. Al-Aqsa é uma mesquita de 1.300 anos de idade, tombada pela Unesco, Patrimônio da Humanidade. A cúpula dourada, muito grande, tem a espessura de 10 milímetros de ouro puro. Doação de muçulmanos de toda parte do mundo. E lá dentro está a pedra, onde supostamente Isaac ia ser sacrificado por Abraão, em Gênesis 22. Na época de Jesus, ali existia o templo, e do lado do templo a fortaleza onde morava Pilatos. A fortaleza Antônia foi onde Jesus foi julgado e condenado. Nas vielas estreitas de Jerusalém, ainda podemos encontrar o arco onde ele foi apresentado açoitado. O nome do arco é Esse Homo, que quer dizer em latim, eis o homem. Nós gravamos o pátio onde ele for açoitado. Parece-me, senhoras e senhores, que as pedras até hoje falam. O ambiente é pesado e as roseiras ainda são cultivadas até hoje naquele local. Quando nós saímos da Fortaleza Antônia, nós descemos a parte mais alta daquela cidade para gravar os últimos momentos de Jesus entre os homens. Desde o momento em que lhe deram uma cruz pesada em direção a uma montanha de calcário, que tem a forma de uma caveira, chamada Gólgota. Os cristãos católicos veneram a sepultura de Jesus dentro da cidade, que é um equívoco. Jesus não morreu dentro da cidade de Jerusalém, porque se tivesse morrido dentro de Jerusalém, morreria apenas pelo povo judeu. Mas a Bíblia diz que Jesus morreu fora, aleluia, das muralhas, porque deu condição a todas as pessoas de várias tribos, raças, línguas e nações a encontrarem como o Messias Salvador. Lhe deram a cruz pesada e ele desceu aquela rua estreita, as ruelas são estreitas. E quando nós descemos aquela peregrinação, a igreja romana que domina o lugar, a igreja ortodoxa grega que domina o lugar, demarcou aquela trajetória, chamando ela de Via Crucis. Nós começamos, pastor José Pedro, gravando, descendo aquela rua, mas o calor era muito intenso. Então, na primeira esquina que tivemos, eu disse para os meninos, vocês vão buscar água, porque a gente não vai aguentar. Vamos colocar o equipamento aqui encostado nessa parede. E vocês vão buscar água, eu vou ficar aqui esperando vocês voltarem. Os meninos mal saíram e eu comecei a ouvir pessoas cantando músicas religiosas em uma língua que eu não conhecia. Então, daquela viela, daquela rua estreita no bairro árabe, eu inclinei minha cabeça para olhar e percebi que eram cristãos católicos que estavam fazendo aquilo que eles chamam de procissão, romaria. Eles estavam descendo e recapitulando a Via Crucis, ou a Via Dolorosa.
Como as ruas são muito estreitas, senhoras e senhores, eu vi aqueles equipamentos na esquina, pensei, não vai dar para eles passarem aqui. Então juntei os equipamentos na parede e me encolhi naquela parede branca, pintada de cal, e para ver se dava para eles passarem. E eles vieram cantando com velas acesas, e quando chegaram exatamente onde eu estava, olharam para mim e começaram a fazer o sinal da cruz. E eu falei, ué, será que eu fui canonizado e não sabia? Quando um educadamente se dirigiu a mim, pediu licença de onde eu estava. Aí quando eu saí, foi que eu percebi que eles não estavam venerando a mim. Mas naquela parede pintada de cal branco, existia uma pedra dessa altura, bem desgastada, marcada de mãos. E eles vieram, colocaram a mão na pedra e chorava, vinha outro organizadamente, colocava a mão, chorava, vinha outro, rezava, e todo mundo ali, eu fiquei olhando para a pedra, pensando, meu Deus, que pedra será essa? Pensei logo que era a pedra da juventude. Quando o último foi embora, eu fiquei curioso para saber que pedra era aquela, não sabia. Fiquei olhando para ver alguma coisa, não tinha nada demais. Então eu tive uma ideia genial. Eu vou até um comerciante árabe e vou perguntar o que quer dizer aquela pedra. Quando eu cheguei até o comerciante árabe que dirigia a palavra a ele, perguntei que pedra é aquela. E ele educadamente me disse assim, não sabe ler não? Disse, muito obrigado, senhor. Ele mandou eu ler e eu voltei de novo para a pedra e fiquei olhando para ler, para saber, e não entendia, e fiquei olhando e não compreendia. Voltei de novo e disse, eu não encontrei nada, não tem nada escrito. Aí ele me disse, claro, o senhor está procurando no lugar errado. Não é embaixo, é em cima. Eu disse, muito obrigado, senhor. Voltei de novo e percebi que em cima tinha uma inscrição. E aprendi com aquele árabe, porque Deus usa até a mula para falar com a gente. Aprendi com aquele homem que não temia Deus, que muita coisa a gente está procurando no lugar errado e por isso que a gente não encontra. Se alguém aqui veio buscar uma resposta de Deus, não está encontrando, é porque está olhando e buscando no lugar errado. E o Senhor está mandando lhe dizer que a resposta está em cima e não embaixo. Em alguns pontos a cidade está a 8 metros de altura em cima do piso original. Olhe para mim, ouça isso que eu estou dizendo. Em alguns trechos de Jerusalém, a cidade está 8 metros em cima do piso original. Isso se deu por causa das guerras que aconteceu lá. Tinha uma guerra, eles vinham, queimavam e entulhavam. A guerra acabava, eles vinham reconstruir em cima do entulho. Tinha outra guerra, destruía e entulhava. Vinha de novo e reconstruía em cima do entulho. Destruía, reconstruía. Destruía, reconstruía. Destruía, reconstruía. E por quê? E por causa de tanto reconstruir em cima dos entulhos, a cidade teve 8 metros de altura. Sabe o que eu aprendi com isso? Que assim é a vida daqueles que servem a Deus. Sabe por quê? Existe um equívoco. É que a gente só se prepara para bênção e vitória. Sabe qual que é um dos maiores equívocos que a gente comete? É achar que o evangelho é só rosas e não tem espinho. Você liga a televisão, o que você vai ver? Várias promessas. E eu acredito que Deus pode fazer tudo aquilo. Mas Jesus nunca disse que a vida no evangelho seria fácil. Jesus nunca disse que se alguém quisesse segui-lo, tudo ia sempre dar tudo certo. Não, muito pelo contrário, quando a gente se dispõe em segui-lo, quase sempre as coisas não dão certo. Jesus nunca disse, se você me seguir,
você nunca mais vai ter prova, nunca mais vai ficar doente. Se você me seguir, acreditando no que eu falo, nunca mais você vai ter necessidade, nunca mais você vai passar por tribulação, nada disso. Muito pelo contrário, ele diz, quem quiser me seguir tem que se negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Então seguir a Jesus não é fácil, aleluia, mas compensa. A vida não é feita só de vitórias, senhoras e senhores, não. Existem tribulações também. E olha, ouça bem o que eu vou lhe dizer. Quase sempre não aprendemos muita coisa com as vitórias. Na maioria das vezes, quando Deus nos dá uma vitória, sabe o que acontece com a gente? A gente fica mais vaidoso. Mas a gente aprende muito mais com os entulhos, com as dores, com a humilhação. Aleluia. A gente aprende muito mais quando a gente perde uma guerra. Então, a gente perde uma guerra, aleluia, e somos entulhados. Mas o Deus, aleluia, que nos chamou do propósito, vem e nos coloca de pé de novo em cima do entulho. Aí vem alguém, a gente perde de novo, mas ele insiste, corre de novo, faz em cima do entulho, e destrói, e constrói, e destrói, e constrói. Ninguém um dia, aleluia, vai ter poder de destruir para sempre, de perder para sempre. Entende o que eu estou falando? Aleluia, cada vez que a gente sofre, é Deus nos dando nível espiritual, crescimento na presença dEle. Em cima da pedra estava epígrafe, milenar. Em cima da pedra tinha um homem caído, carregando a cruz, desenhado. Um outro do lado segurando. E embaixo escrito Simão Cirineu. Eu ainda não tinha entendido sobre a pedra. Ouça o que eu estou falando, daqui a 20 minutos eu começo a mensagem. Eu ainda não tinha entendido sobre a pedra. Aí pensei, vou perguntar de novo para ele. Dessa vez, agora ele vai me xingar. Mas eu tive uma ideia genial. Peguei $10. E quando eu vim, que ele me olhou, ele já fechou a cara, eu puxei os $10, irmão, nunca vi uma pessoa ficar tão dócil, tão rápido assim. O homem mudou. Eu peguei os $10 e falei para ele, isso aqui é para o senhor, viu? Isso aqui é para o senhor, só pelas informações que o senhor me deu. E por mais uma pergunta que eu quero lhe fazer. Aí ele disse, pois não, quantas o senhor quiser. Eu falei, que benção. Se eu soubesse que $10 fazia milagre assim, tinha dado no começo, né? Eu perguntei para ele, o que aquela pedra tem a ver com aquela escrita? Aí ele me disse, segundo a tradição cristã, foi justamente aí nessa esquina onde o senhor está, que Jesus caiu com a cruz. Essa pedra que todo mundo põe a mão, foi a pedra que ele se apoiou para se levantar de novo. Eu voltei e comecei a pensar. Ouça-me. E naquele dia, agosto de 2008, Deus falou algo comigo ali, no pé daquela pedra, que mudou a minha história. Em todo lugar onde eu tenho a oportunidade de pregar sobre isso, eu falo o que aconteceu ali. O Espírito Santo disse para mim, olha para as ruas dessa cidade. Eu olhei e as ruas são estreitas e curtas. Ele me disse, não existe avenidas, nem alamedas. Não existem estradas largas e compridas na cidade. Então aprende uma coisa. Se as ruas em Jerusalém são curtas e estreitas, assim é a vida do homem. A vida do homem não é tão longa como ele pensa. A vida do homem é muito curta, ou curta demais, para que ele possa fazer longos planos. Naquele dia, o Espírito de Deus me disse assim,
Então, Akiva, aprende que para você ser um ser humano melhor, você precisa viver cada dia por vez na sua vida. Por que isso mudou a minha vida? Porque a maioria das pessoas neste auditório e lá embaixo que estão sendo atingidas pela minha voz, a maioria das pessoas que nos acompanham agora pela internet ou por qualquer veículo de comunicação, as pessoas que estão assistindo essa fita, essa gravação, a maioria de nós cometemos um grave erro em relação à vida. Nós achamos que vamos durar para sempre. Nós sempre acreditamos que teremos amanhã uma nova oportunidade. Mas a pergunta que sobe ao meu espírito é: e se não tivermos uma nova oportunidade? Como a gente acredita que amanhã Deus vai nos dar uma nova chance, então a gente diz assim: não vou adorar hoje não, vou deixar para adorar amanhã. Eu não vou abraçar hoje não, vou deixar para abraçar amanhã. Eu não vou perdoar hoje não, vou deixar para perdoar amanhã. Eu não vou chorar hoje não, eu vou deixar para chorar amanhã. Mas a pergunta é: e se não tiver amanhã? E se esse for o último culto da nossa vida? Você não sabe, eu não sei, a gente não sabe. Então, a gente vai deixar para amanhã o que é para fazer hoje. Se hoje fosse o último culto da sua vida, você não estaria calado, olhando para o lado ou prestando atenção em alguma outra coisa. Se hoje fosse o último culto da sua vida, você não ia deixar para pedir perdão amanhã, você não ia deixar para abraçar amanhã, você não ia deixar para adorar amanhã, você não ia deixar para amar amanhã. Se a gente viver um dia por vez, senhoras e senhores, seremos seres humanos no mínimo melhores. Um dia desse eu estava em São Paulo, eu sou paulista, um amigo que não é evangélico me ligou e disse: Akiva, por favor, me ajuda, porque o meu pai morreu, vamos comigo lá no velório. Um homem equilibrado, intelectual, empresário, eu fui. Quando ele viu o pai em cima do caixão, no caixão, eu nunca tinha visto ele daquele estado. Ele transtornou tanto, que ele correu e pulou em cima do caixão, abraçou. Quase que ele caiu com o caixão e tudo. E ele batia no caixão e dizia: Pai! 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 Eu te amo, Pai! Eu te amo. Lá no canto eu pensei: por que não disse isso quando ele estava vivo? De duas coisas o homem se arrepende. A primeira é fácil, é se arrepender das coisas que fez. Mas a segunda é difícil, é se arrepender das coisas que deveria ter feito, mas não fez. Então, ninguém tem pai a vida toda. Você não pode deixar para beijar o seu filho amanhã. Você não pode deixar para pedir perdão para o seu esposo, para a sua esposa amanhã. Você não pode deixar para chorar na presença de Deus amanhã. Você tem que chorar hoje, você tem que adorar hoje, você tem que ser intenso hoje. Se amanhã, por misericórdia, Deus nos der outra chance, então a gente vai fazer tudo de novo, como se fosse o último dia da nossa vida. Se a gente viver um dia por vez, vamos ser mais misericordiosos, mais compassivos, mais longânimos. Tenta, você vai ver como funciona. Eu olhei para a pedra, para a epígrafe inscrita, percebi que ali estavam a igreja,
otomana, muitos anos, mais de 1000 anos que estava ali, uma igrejinha pequena, naquela pedra. E quis saber quem era Simão Cirineu. A Bíblia fala pouco deste homem, olhe para mim. As informações mais precisas sobre ele é o seu nome. São 2 informações. A primeira, Simão Cirineu, o seu sobrenome não é sobrenome, mas é uma alusão, uma ilustração do lugar de onde ele era oriundo. Um lugar chamado Cirene. Preste atenção que daqui a pouco vai começar a mensagem. Cirineu é um codinome que é dado para alguém que nasce em uma região no extremo norte africano, embaixo do país chamado Egito, chamado Cirene. Então a primeira informação que nós temos é que este homem, chamado Simão Cirineu, era africano de Cirene. Por sua vez, há 2000 anos atrás, não existia evangelho na África. Há 2000 anos atrás, os africanos eram, na sua extensa e grande maioria, politeístas. Adoravam entidades, deuses, objetos. Há 2000 anos atrás, os africanos, na sua extensa e grande maioria, consultavam demônios, mortos, magia. Quando eu descobri que Simão Cirineu era Schwartz, africano, negro, uma pergunta subiu ao meu coração. O quê? O que um pagão que não conhece o Deus da Bíblia, o que um africano idólatra que consulta demônios está fazendo em Jerusalém, no fatídico 14 de Abid do ano 34 da era cristã? Falo com precisão, porque o livro do Êxodo diz que aquele dia era um dia especial. Está escrito: ao 14º do primeiro mês, vós e toda a congregação de Israel celebrareis Haga Pesach Sameach, ou a santa convocação da Páscoa. A Páscoa era uma festa exclusiva de judeus, de quem conhecia o Deus da Bíblia. Mas os africanos não conheciam o Deus da Bíblia. E o que esse pagão está fazendo em Jerusalém? A resposta que clareia está no seu nome, Simão. E quando eu descobri que o pagão tinha nome de crente, porque Simão é o nome de um dos filhos do patriarca Jacó. Um pagão que não conhece a Bíblia, que não sabe quem é o Deus da Bíblia, com nome de crente. Aí tem. Eu quis saber o que aquele homem estava fazendo em Jerusalém, senhoras e senhores. E aí Deus me levou 1000 anos antes dele nascer. Simão está 2000 anos atrás. Deus me levou 3000 anos atrás para entender que naquelas terras que chamavam-se Cirene, 1000 anos antes não era Cirene, mas era um reino poderoso chamado Reino de Sabá. E no reino de Sabá existia uma rainha que ouviu falar da fama de um rei lá em Jerusalém, chamado Salomão. A rainha de Sabá juntou pessoas e fez uma caravana até Jerusalém. É a mesma peregrinação que fez Simão Cirineu. Ela veio para ver a fama de Salomão. E não adiantava ninguém dizer para ela que Salomão era sábio, que Salomão era isso ou que Salomão era aquilo. Nada disso. Quando ela chegou,
para saber quem era Salomão, ela foi direto na cozinha de Salomão. Aí eu aprendi o seguinte, que a melhor maneira da gente conhecer as pessoas é ir na cozinha delas. Esse é um recado para os moços que querem casar. Quer saber quem é a moça que você vai casar? Vai a dica. Chega um dia de surpresa e não fica no sofá não, vai na cozinha. Porque quando você olhar para a pia, você vai olhar para o seu futuro. As irmãs agora vão se cuidar, né? Ela queria saber quem era Salomão, e quando ela chegou na cozinha de Salomão, ela ficou assustada com o que ela viu. Por quê? Por duas coisas. Quando ela foi examinar a panela, ela se assustou porque ela conseguiu ver o fundo da panela. Não tinha arroz queimado no fundo da panela. Mas ela se empolgou mais, porque conseguiu enxergar no fundo da panela uma frase escrita: santidade ao Senhor. Por que isso impressiona a mulher? Porque ninguém se detém em olhar fundo de panela. Sabe o que isso quer dizer? Que quando a comida chegava na mesa de Salomão, ele não orava para consagrar a comida. Por que não orava para consagrar? Porque a comida já saía consagrada da panela, lá na cozinha. Aleluia. Só alguém com tamanha sabedoria se importaria em fazer algo para Deus que quase ninguém ia ver. Tem uma mão levantada para receber? Sábio, levante a mão. Sábio é aquele que faz para Deus ainda que os outros não vejam. Sábio é aquele que faz para Deus com tanta dedicação que não espera retribuição de ninguém. Ele faz porque faz para Deus. Eu estou explicando sobre Simão Sirineu e ainda faltam uns 5 minutos para mim começar a mensagem. A rainha de Sabá conhece Salomão. Ouça. Vai embora. Mas, irmãos, aquele povo daquela época era danado. Salomão era danado, irmãos. A rainha de Sabá veio, Salomão falou: não vai embora assim também não. Ripa na chulipa. Pimba na gorduchinha. A rainha de Sabá volta para o seu reino. E dela nasce uma estirpe da genealogia de Davi. Porque teve com Salomão um filho. E esse filho gerou uma estirpe da realeza judaica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que em Sabá, 1000 anos depois Cirene, e hoje nem Cirene nem Sabá, hoje uma nação que se chama Etiópia. 14 de maio de 1948, quando a ONU assinou a resolução da soberania do Estado judeu moderno, o primeiro avião trazendo judeus imigrantes para Jerusalém, Tel Aviv, foi um avião da Ethiopia Airlines. Então, Simão Sirineu não era pagão. Então, Simão Sirineu não era idólatra, não consultava demônios. Muito pelo contrário, Simão Sirineu era judeu, da linhagem de Davi. O que ele foi fazer em Jerusalém? Foi celebrar da maior convocação religiosa da história bíblica, a Páscoa. Milhares de pessoas, a mensagem começa agora. Milhares de pessoas migravam de várias partes do planeta para subir à Cidade Santa para participar da festa da Páscoa. Alguém está me ouvindo? Diga amém.
migravam, atravessavam desertos, rios, mares, montanhas, de cavalo, de pé, de jegue. Eles migravam com um propósito. Ouça, vai valer a pena você ouvir. Eles migravam com um propósito. Eles iam para Jerusalém, milhares de pessoas, só para ver o sacrifício do Cordeiro Pascal. Uma cerimônia maravilhosa, feita em um átrio do tamanho deste templo. Preste atenção. Milhares de pessoas vinham de várias partes do mundo, só para ver o Cordeiro morrer no altar de holocausto, que era a celebração da Páscoa. Então eles vinham, quando eles chegavam em Jerusalém, eles se amotinavam, se afunilavam. Muitos nem conseguiam entrar na cidade. Quando eles chegavam na cidade, eles tinham que subir aquela montanha e ir para o templo, do lado da Fortaleza Antônia. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Lá no templo tinha um átrio do tamanho dessa igreja. Não tinha janelas, senão algumas arestas. Por quê? Porque as mulheres não podiam entrar, só os homens. E esses dias eu estava participando de uma aula que eu fui chamado numa faculdade teológica no Paraná, e alguém fez uma pergunta para mim, se eu era a favor ou contra a mulher no púlpito. Aí eu perguntei para o rapaz, o senhor quer que eu responda mesmo? Ele disse, quero. Falei, tá bom, então segura que a batata é quente. Eu disse, quando alguém pega o microfone para ministrar, está sendo usado por quem? Aí ele disse, pelo Espírito Santo. Eu disse, pois é. E o Espírito Santo tem sexo? Quando alguém pega o microfone, quem usa é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não tem sexo. Então Deus também usa mulheres. Aleluia. Mas naquela época a religião não permitia que as mulheres participassem do culto. Então a religião fazia com que as mulheres ficavam olhando lá de fora pelas arestas. Olhe bem para mim, preste atenção. E aqui dentro no átrio só entrava varão. Preste atenção para você entender o encontro de Jesus com aquele homem. Olhe para mim. Essa esquina que eu estou pregando é uma, mas para o Gólgota só existe duas. Essa é a primeira e a segunda é lá no pé da montanha. Então eu quero falar da segunda, porque eu quero falar de Maria e Maria de Magdala. Mas deixa eu chegar lá primeiro, espera aí. Os homens vinham para aquele templo, para aquele átrio, e só existia uma porta na frente de entrada. Não tinha porta lateral de saída, só tinha uma porta de entrada. Aqui na frente ficava um altar de pedra. E atrás um hakodesh, que era uma espécie de uma cortina. Não é o véu do Santo dos Santos, era uma cortina. Lá atrás ficava o sacerdote, o sumo sacerdote, o Gadol Cohen, que vai fazer o corban, que é o sacrifício do cordeiro. Aqueles homens todos para entrar aqui, não podiam entrar de qualquer jeito. Eles só podiam entrar se tivessem vestidos, olhe para mim, com uma túnica branca de linho fino. Toda vez que a Bíblia falar de linho fino, a Bíblia está falando de justiça. Quando eles vinham, eles tinham que se vestir com aquela túnica branca para entrar, para ver o cordeiro ser imolado. Só tinha um detalhe. Lá na porta tinha um assistente do sacerdote que ficava olhando os homens entrar. Se alguém tentasse entrar para ver o cordeiro com a veste suja, manchada, borrada, esbarrada no barro, alguma coisa, o assistente estendia a mão e dizia assim, você não pode entrar não. Aí ele dizia, não pode entrar por quê? Porque com a veste suja não se pode ver o cordeiro.
E acredite, queridos irmãos, é assim até hoje, no céu. Porque só existe uma porta no céu de entrada, não tem porta de saída. E se você quiser entrar, aleluia, lá na porta existe um assistente que não vai deixar você entrar. Se a veste estiver suja, não entra para ver o cordeiro. Aqueles homens vinham todos de branco e amotinavam no átrio. Preste atenção, porque agora é dramático. Eles vinham só para ver o sacrifício do cordeiro. Todo mundo de branco aqui, apertado assim, ó. Aí a cortina abria, saiu o sacerdote com o cordeiro. Sabe como é que ele saía com o cordeiro? Lá atrás o cordeirinho branquinho, não podia ter uma mancha. Ele era mergulhado na água 7 vezes para ver se tinha defeito. Não tinha. Ele vai matar o cordeiro. Ouça bem. Desse jeito que eu estou fazendo, ó. Com a mão esquerda no meio da coluna. O sacerdote sai de lá com essa posição e aqui, ó. Ele pendura o cordeiro pelo pescoço. Segura o bicho pelo pescoço. Na veste do sacerdote tem sino batendo, que vai anunciar que ele está chegando. Preste atenção, ele vai matar o cordeiro no altar. Olhe para cá. Ele segura o cordeiro aqui e olha como é que ele anda, ó. Ele bate o pé esquerdo. O cordeiro está com o corpo pendurado pelo pescoço. E ele entra batendo. Quando ele pisa forte na esquerda, ele dá o tranco no pescoço do bicho. Ele faz isso de propósito, para ver se o cordeiro berra. Porque se o cordeiro berrar, ele não é cordeiro, ele é bode. Quem berra na hora da tribulação não é ovelha, é bode. Quem dá chifrada nos outros na hora da luta, quem quer levantar poeira, quem quer morder os outros, quem fala muito, é bode, não é ovelha. Porque ovelha de verdade é muda. Boca fechada e lágrima no olho. Tem alguém que está me entendendo aqui nessa noite? Levante a mão e dá um glória. Ele está provando o animal para ver se o animal está pronto para morrer. É forte isso. Ele vem batendo no bicho pendurado e o bicho pelo pescoço não berra. A língua está para fora, o olho está esbugalhado, mas não berra. Puxando pelo pescoço. Pá! Aí ele entra. Quando ele entra, fica aquele silêncio. Ele pega o cordeirinho, irmãos, bota em cima do altar. E com a lâmina de moer, ele encosta o toco da lâmina e faz isso, ó. Quando ele puxa, corta a jugular, bicho desmaia, o sangue esguicha. Quando o sangue esguicha, está todo mundo olhando. Ele pega as 2 patas traseiras, com a mão esquerda, justiça, com a direita é bênção. Ele pega as 2 patas traseiras e levanta o bicho. Quando ele levanta o bicho com as patas traseiras, pescoço para baixo, vira chuveiro de sangue. Aí no sentido horário, preste atenção nisso, hein? No sentido horário, ele vai girar o sangue em círculo 7 vezes. Círculo por quê? Porque círculo não tem começo e nem fim, é o sinal da eternidade. Sentido horário, então é a eternidade da redenção se manifestando no tempo, no sentido horário. 7 vezes a perfeição e o sangue, que é a vida, que é o vínculo da redenção. Quando ele dá a última girada, o sangue esguicha. Aí ele pega o animal já sem sangue e bota no altar de novo. Agora com uma poça de sangue no altar. Todo mundo de branco olhando embaixo, olhando para aquele sacrifício. O que ele faz? Ele pega uma esponja chamada pelo salmista no Salmo 51 de hisopo. Lá está escrito: purifica-me com hisopo e ficarei limpo. O ritual pelo qual descrevo está explicitamente descrito no livro do Levítico. Então ele pega aquela esponja, porque, olhe para mim, porque agora ele não pode mais tocar no sangue derramado. Então ele pega a esponja e comprime ela, e mergulha ela no sangue. Quando ele solta a esponja,
absorve todo o sangue. Ele não pode pôr a mão na esponja, senão ele vai profanar o sangue. Então, lá no livro do Levítico, Sefer Vaikra, está escrito que ele tem que pegar uma madeira comprida, fincar na estopa, no isopo. Ele não pode mais pôr a mão no sangue. E ele tem que levantar a esponja, e o ritual diz, e o sangue tem que escorrer na madeira, até a mão de quem faz o sacrifício. Por isso que Jesus não morreu sufocado. Por isso que Jesus não foi apedrejado. Por isso que Jesus não foi enforcado. Ele tinha que morrer na madeira. Aleluia, para o sangue escorrer na madeira e redimir todos aqueles que se aproximam dele. Quando ele levanta a esponja, olhe para mim. A multidão está toda de branco, parada, extasiada. Viajaram de longe para ver aquilo. Aí ele pega a esponja e faz isso, ó. Ele asperge o sangue do cordeiro na pessoa. Então uma gotinha daquele sangue sai da esponja e cai na veste branca. Quando alguém recebia uma gotinha daquele sangue na veste branca, a pessoa acreditava, Deus está purificando os meus pecados, porque o sangue do cordeiro, aleluia, purifica os pecados. Simão Sirineu viajou 1.600 quilômetros, 1.000 milhas, só para receber uma gotinha de sangue. Quando ele chega, a Bíblia diz que ele vem pela porta do campo. Ele vinha como quem vem do campo e faz, por causa da descrição, muita gente entender que ele trabalhava no campo, mas ele vem pela porta do trabalho, que é a porta de Damasco, de Atos capítulo 9, e que está do lado do Gólgota. Então ele vem por essa porta com milhares de pessoas. Você imagina a cena, porque eu estou conjecturando. Quando ele chega na porta, ele abre a mala e tira a veste branca. Ele sabe que ele tem que ter um cuidado redobrado com aquela veste. Ele não pode sujar, senão ele não entra. Quando ele chega na porta, ele olha, ele vê lá em cima o templo, e ele tem que seguir o caminho para chegar lá onde vai ter o sacrifício. Se veste de branco e vai no meio da multidão. E assim como eu e você, Simão Sirineu tinha muitos planos. Porque o homem faz planos. Mas a palavra certa, ela vem da boca de Deus. Não esquece que a vida humana é semelhante às ruas de Jerusalém. E para que serve uma esquina? Uma esquina serve para mudar a direção, um rumo. Se alguém está dirigindo e precisa entrar para a direita, então ele dá seta e entra para a direita. Sabe como é que é o nome dessa manobra? Conversão. Quando Deus permite uma esquina para dar uma nova direção na nossa vida, é o Espírito Santo contribuído para nos converter cada vez mais para Ele. Simão Sirineu vem. Só que em Jerusalém não tem viaduto, não tem túnel, não tem desvio. Se tem que passar aquilo ali, tem que passar. Você entende? Se alguém entrou aqui em busca de uma resposta, eu quero lhe dizer que no Evangelho não existe viaduto, que no Evangelho não existe desvio. Se você está passando o que você está passando, é porque existe um propósito e você tem que passar por isso. Deus está querendo te ensinar alguma coisa com isso que você está vivendo. Simão Sirineu vem, a vida dele vai mudar na próxima esquina, e ele não sabe. Quando ele dobra a esquina, preste atenção, para subir, ele depara com pessoas descendo na contramão, gritando, falando palavrões, xingando, e ele não entende o que está acontecendo, porque é dia de festa. Ele já chegou cedo para pegar um bom lugar. E é muito cedo para ter uma festa daquela. Quando ele chega, que ele olha, o que ele vê? 6 lanças da guarda pretoriana, o BOP de Roma.
de um lado, 6 lanças do outro, a multidão empurrando na rua estreita, e no meio daquela bagunça, ele percebe uma madeira que vai subindo e descendo. Ele não sabe o que é aquilo, e não sabe o que fazer. Redobre sua atenção. Então ele para naquela pedra, para ali, e ele só tem 2 opções: ou ele recua, retrocede, volta atrás, ou ele espera. Você não veio da sua casa perguntando para Deus o que fazer? Deus está descendo aqui através do Espírito Santo para lhe dizer: não retroceda, não recue. Melhor que retroceder, aleluia, é esperar. Espera, porque não existe vento em tempestade que dure para sempre. Um dia ela passa, um dia ela acaba. Simão decide, pastor José Pedro, esperar. Ele encosta naquela parede e espera. Ele não sabe o que está acontecendo. Quando aquela turba chega perto dele, é que ele vê o que está acontecendo. É o cumprimento de uma pena capital. Olhe para mim. Um homem está prestes a ser executado. Na frente vai o responsável em executá-lo, um guarda romano. Olhe para mim. Ele percebe o guarda romano andando na frente, e ele percebe que no braço esquerdo do guarda romano tem uma corda amarrada. No meio da multidão ele não vê o condenado, mas ele vê o guarda romano fazendo isso, ó, arrastando o condenado pela corda. Quando chega perto é que ele vê o condenado, franzino, castigado de chicote, carregando uma cruz pesadíssima, todo ensanguentado. O condenado traz a sentença amarrada no pescoço. Escrita em 3 línguas a sentença, em latim, grego e hebraico. A placa de madeira é para as pessoas olhar e saber: ah, é ladrão, é assassino, é estrupador, está morrendo por causa disso. Escrita por quem decretou a pena capital. Em hebraico, a placa estava escrita: Yeshua et Nazaré Melech Yehudim. Que quer dizer: este é Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. A placa de madeira tem 3 furos. 2, ele passa a corda da sentença. Um no meio é para pregar em cima da cruz. Ele amarra a placa no pescoço e dá várias voltas, e a ponta da corda vai na frente de quem vai matar. Lá na frente o homem dá tranco, e o condenado é puxado pelo pescoço. Lá na frente ele dá tranco, e o condenado é levado como uma ovelha muda ao matador. Não dá nenhuma palavra, nenhuma murmuração. Ele é puxado pelo pescoço como o cordeiro que será imolado lá no altar de holocausto. As pessoas cospem, apedrejam, maldiçoam. O sangue do condenado escorre pelas pernas, e ele vai deixando pegadas de sangue. E muitos daqueles que cuspiam e amaldiçoavam e apedrejavam eram enfermos, doentes. Mas quando eles pisavam naquele sangue, eles eram imediatamente sarados das suas feridas.
Porque a Bíblia diz: e pelas suas pisaduras fomos sarados. O centurião romano puxa o condenado que carrega uma cruz amarrado pelo pescoço, com a placa pendurada na frente. Quando Simão vê a cena, ele fica chocado e tem medo de alguém esbarrar na veste branca dele e manchar a veste branca dele e não poder mais entrar no templo. Ele encosta na parede e pensa: tomara que passe para lá. Mas as coisas, ao invés de ficarem melhores, ficam piores. Ou talvez ficam melhores. Tudo depende do ângulo da visão. Porque às vezes você acha que as coisas estão piorando, mas na verdade as coisas estão melhorando. O condenado vem franzino, e parece que de propósito ele cai aos pés de Simão, com a cruz e tudo, e o soldado arrastando ele pela corda de costa. Ele cai com a cruz puxando sobre ele a corda pelo pescoço. Aleluia. Simão deve se encolher e dizer: tomara que alguém o ajude. Na maioria das vezes, senhoras e senhores, assim somos nós. Esperamos os outros fazer o que é para a gente fazer. Está entendendo o que eu estou falando? Quando o condenado cai, as pessoas querem pisar em cima, quer acabar de matar. O soldado faz aquele cordão de força, porque ele não pode morrer ali, ele tem que morrer lá. Então eles fazem um cordão de força, estão desesperados para ninguém matar. Um dos centuriões olham para Simão e diz: ei, você, rápido, você, rápido, ajuda o condenado a se levantar. E Simão, preocupado com a veste, diz assim: mas eu não posso. Eu vou parar a minha vida para ajudar um condenado a se levantar? Eu tenho tanta coisa para fazer, eu vou parar as coisas para ajudar. Ele que se vira. Será que Deus está falando com alguém aqui nessa noite? Porque muitas vezes nós somos egoístas. E olhamos para os outros e dizemos: tadinho, Deus vai te ajudar, estou orando por você, viu? Pode deixar que eu vou jejuar por você. Deixa de hipocrisia. O Espírito Santo está te dando uma ordem com veemência. Ele está mandando lhe dizer: não vai demorar muito, e em poucos dias alguém vai cair na sua frente. Deus está mandando lhe dizer: para tudo que você estiver fazendo, larga tudo e estende a mão para o caído, coloca ele de pé de novo. Porque para o religioso as coisas são mais importantes do que as pessoas. Para Deus não, as pessoas são mais importantes do que as coisas. Simão deve dizer: eu não posso, vai sujar minha veste. E o soldado empurrando diz: vai, rapaz, rápido. Simão diz: eu não vou fazer. O soldado deve pôr a mão na cintura, pôr a mão na bainha e dizer: vai ou não vai? Quer morrer com ele ou não? E aí a gente não entende por que Deus permite aquele ímpio nos perseguir na escola, no trabalho, no dia a dia. Sabe por que Deus colocou esse calo no seu pé? Esse ímpio que não te dá folga, esse ímpio que te perturba dia e noite. Sabe por quê? Porque se não tivesse esse romano, você não ia fazer o que você tinha que fazer. Tem gente que só funciona na espada. Tem gente que só funciona na pressão. Simão Sirineu, todo de branco, olha para o condenado mudo, não fala nada. Ele abaixa do lado do condenado, o condenado vai e bota uma mão, aleluia, na pedra, e a outra no ombro de Simão. Simão atraca e levanta, vai arrastando os dois, aleluia. Talvez você não saiba o que quer dizer essa mão no ombro de Simão.
Posso dizer? Posso dizer? Quem quer que eu pare, diga amém. Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Vou ficar com a maioria. Olhe para mim. Está tendo muita movimentação. Você pode me ajudar? Pode? Jesus põe a mão no ombro de Simão Cirineu. Olhe para mim. Preste atenção no que eu vou dizer agora. É muito importante. O povo hebreu é um povo que tem uma sina genética de existência. Durante toda a sua existência, Satanás levantou pessoas para extirpar o povo hebreu da terra. O faraó, os romanos, Adolf Hitler, muitos anticristos. Mas o que faz esse povo existir sempre é uma estratégia familiar, olhe para mim, e espiritual que Deus deu para o povo. Qual é a estratégia? A estratégia de eternizar o nome do clã, da estirpe, da descendência. Como é que se eterniza o nome de uma família no judaísmo, irmã? Como é que eterniza o nome de uma família no judaísmo? Sabe como? Olhe para mim. Quando o filho primogênito nasce, ele é separado de todos os irmãos para uma missão: eternizar o nome da família. Estou explicando na mão de Jesus no ombro. Quando esse menino completa 5 anos, ele é colocado em uma escola rabínica. É assim até hoje. Ele vai estudar a Bíblia, a palavra de Deus, até os 14. Com 14, ele vai fazer uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, que é o filho do mandamento. Quem está me ouvindo, diga amém. Estou explicando a mão de Jesus no ombro de Simão. Quando ele completa 14, ele estudou os 5 livros. Primeiro, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e decorou. Com 14, ele vai fazer a prova, ele vai passar no crivo para ver se ele vai servir para ser o mestre. Na verdade, antes de ser mestre, ele tem que ser discípulo. Tem gente que quer ser mestre, mas não quer ser discípulo. Redobre sua atenção. Então ele estuda 9 anos, a criança, todo dia, a palavra de Deus. Quando ele completa 14, ele é levado para o templo. Chega lá, tem 70 doutores da lei. Então, aqueles rabinos doutores botam o menino no meio e dizem assim: o que está escrito em Deuteronômio 27:14. Aí o menino vai e cita. Plá, 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 plá. Muito bem. O que está escrito em Gênesis 21:18. O menino vai e cita. Plá. Se o menino errar uma vírgula, ele é reprovado. Não serve para eternizar o nome da família. Uma vírgula se ele errar. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Estou explicando da mão no ombro de Simão Cirineu. Como que é a reprova? Um dos 70 vem no menino, reprovado, estende a mão para ele e diz assim: você não serve para eternizar o nome dos seus ancestrais. Está reprovado. Aperta a mão do menino e diz: só lhe restou 3 coisas: trabalhar, constituir família e servir a Deus. Mas para ser mestre, você não serve. Olhe bem para mim. A Bíblia diz que Jesus foi levado para esse teste com 2 anos de antecedência. 12 anos. Com 12 anos, Jesus já estava preparado. Ele é primogênito de José e Maria. Levou, mas José não estava nem aí, nem Maria. Tanto que José e Maria voltam, só dá conta 2 dias depois que deixaram o menino.
Quando eles voltam, já fazia 2 dias que Jesus estava no meio dos doutores. Ele já tinha recitado Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e estava recitando salmos, profetas, históricos, poéticos, estava recitando toda a palavra. E aí os doutores olham e dizem: de onde vem tamanha sabedoria? Onde foi que você estudou? Mal sabiam ele que aquele menino era o próprio verbo, a própria palavra que se fez carne e habitou entre nós. Quando José volta, Maria volta, percebe que perdeu o filho. Por quê? Porque os rabinos estão se empurrando para pôr a mão no ombro do menino. Então, com 14, Jesus é aprovado para ser mestre. E estuda agora dos 14 até os 30. Com 30 ele se forma. Lembra? A reprova é o quê? A reprova é a mão na mão. E a aprovação? A mão no ombro. Porque eles vêm, botam a mão no ombro e diz o que Elias disse para Eliseu: segue-me. Quando Jesus se forma, a primeira coisa que ele faz, vai em busca de Pedro, que tinha sido reprovado, porque estava pescando. Jesus encontra Pedro, bota a mão no ombro e diz: te disseram não, mas eu te digo sim. Ninguém te quis, mas eu te quero. Segue-me e te farei pescador de almas. Jesus vai buscando um por um daqueles que receberam não. Eu vou lhe dar 1 minuto para você sentir a mão poderosa tocando no seu ombro e dizendo: muita gente não acreditou em você, mas eu acredito. Eu aposto as fichas em você. Eu vou te levantar na terra. Eu vou fazer coisa grande. Eu estou te escolhendo. Sente a minha graça. Sente a minha mão no teu ombro. Aramande kolis. Arkel man halm nar shon man kolam dasterka yargel olam nashigur namanda mandara manane olni ashema. Simão está todo de branco e a mão ensanguentada vem no ombro, agarra ele e abraça. E eles andam junto com aquela cruz. Redobre sua atenção, eu estou profetizando que você vai lá um dia. Só a irmã recebeu ali. Eu estou profetizando que você vai lá um dia. Olhe para mim. Eu contei porque a Via Crucis, a Via Dolorosa, é marcada pela Igreja Católica por estações. Então aquela pedra é uma estação onde Jesus cai. E a próxima estação é onde ele vai sozinho carregando a cruz e Simão Sirineu fica. Quem me entende, diga amém. Quando eu olhei uma estação para outra, eu disse assim: eu vou contar quantos metros tem de uma para outra. Aí o metro dizem que é 1 passo. Eu contei 1, 14, 27, 42, 49, 50 passos de uma estação para outra. 50 metros de uma fase para outra. Preste atenção nisso. Isso aqui é a Páscoa. Isso aqui é a Páscoa. Olhe para mim. Sem movimento. Essa pedra é a Páscoa. Mas 50 dias depois da Páscoa, existe uma outra festa, chamada Pentecostes. E foi no Pentecostes que Deus deu o maior presente para a humanidade: a descida do Espírito Santo. Como eu não sou nenhum andarilho descomprometido,
eu tenho que ter compromisso com o que eu vou profetizar, mas vou profetizar. Você crê? Levanta a mão para receber. Deus está lhe dando sabedoria nessa noite. O que é sabedoria? Ele está te ensinando a contar os seus dias. E essa é a ordem do céu para a tua vida. Conta os teus dias a partir de hoje. Porque no máximo, dentro de 50 dias, eu vou fazer na sua vida o que eu não fiz em 20 anos, em 10 anos, em 30 anos, em 50 anos. Alguém veio aqui em busca de uma resposta. Alguém entrou por essas portas dizendo: eu não estou mais aguentando essa luta, essa prova que eu estou vivendo. A vontade que eu tenho de jogar tudo para cima e desaparecer. Deus, fala comigo. Eu cantei, eu pulei, eu me alegrei, mas minha alma está triste. E Deus que te conhece, é assim que Ele fala contigo. Em 50 dias eu faço o que o teu patrão não fez, o que o médico não faz, o que o advogado não faz, o que ninguém faz, mas eu vou fazer em 50 dias. Em 50 dias eu alegro o seu coração, aleluia, e lhe dou um dos maiores presentes da sua vida. Onde estão as pessoas que estão sentindo que isso é verdade? Onde estão as pessoas que estão sentindo o fogo do Espírito Santo? Um minuto para você adorar, um minuto para você adorar. Mais forte, mais intenso. Não deixa para amanhã o que é para fazer hoje, não. Não deixa para amanhã o que é para fazer agora, não. Olhe para mim. 50 metros depois, Jesus calado, não falou nada, hein? Só colocou a mão no ombro e olhou nos olhos de Simão. 50 metros depois, Jesus vai sozinho e Simão fica. Quando Simão fica, ele olha para dois lados. Primeiro, ele olha para cima. Ele não tem relógio, ele tem que olhar o sol para ver se dá tempo dele participar do sacrifício. Quando ele olha para o sol, ele vê que o sacrifício do cordeiro já foi. Quando ele olha para baixo, ele vê a veste dele toda manchada de sangue. E agora ele está impossibilitado de entrar. Então ele pensa: perdi a viagem. Viajei de tão longe, para receber uma gota do sangue do cordeiro. Mal sabia ele que aquele sangue que estava na veste era o sangue do verdadeiro cordeiro. E ele saiu de casa só para receber uma gotinha de sangue. Tem uma mão levantada para receber o que eu falo? Tudo que você veio buscar hoje aqui
é só uma gotinha diante daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Tudo que você veio buscar aqui é nada, é nada. Ele tem muito mais para te dar. O que resta para Simão? Olhe para mim, ainda estou na primeira esquina. O que resta para Simão? Voltar para casa. Ouça. Então ele tira a veste toda marcada de sangue, com a mão ensanguentada no ombro, dobra, bota na mala e vai para casa. A família dele é de judeus. E lá na casa dele, pastor, a família está esperando para celebrar aquela vitória. Olha só que coisa linda. Eles assavam um carneiro, sentavam os filhos, a esposa. Quando o pai chegava, ele sentava na mesa e começava a contar a experiência. Depois ele abria a mala e mostrava a veste com a gotinha de sangue. Só que quando Simão chega, se assenta, ele começa a contar uma história diferente. E a Bíblia diz que ele tem 2 filhos. O primogênito chama-se Rufo e o segundo Alexandre. Você se lembra da história do primogênito? O primogênito é aquele que estuda. Som. Olhe para mim. O primogênito é aquele que estuda. É aquele que sonha em ser aprovado com a mão no ombro. Quando Simão chega, todo mundo senta na mesa e diz: e aí, conta como é que foi? Olhando para mim. E aí, conta como é que foi, pai, a experiência. Aí o Simão começou a contar. Quando eu cheguei na cidade, estava tendo uma condenação de um homem. E Rufo está perto ouvindo. Aí ele começa a falar assim: interessante, que as pessoas batiam nesse homem, mas ele não falava nada. Era mudo. Rufo, mudo? Como uma ovelha muda? É. Aí ele vai, Isaías, como uma ovelha muda, foi levando. Que mais, pai? Que mais aconteceu? Interessante, as pessoas xingavam e apedrejavam ele, mas muitas das pessoas que xingavam, daqui a pouco caíam no chão chorando, dizendo que estavam curadas. E algumas delas diziam que tinham pisado no sangue dele. Aí Rufo, pisaram no sangue? Pelas suas pisaduras fomos. Que mais, pai? Que mais? E aí ele trêmulo disse: então, meu filho, aí é que está. Ele me abraçou e pôs a mão no meu ombro. No ombro, pai, no ombro, no ombro. Alguns diziam que ele era um mestre, que ele era um rabino, e ele veio pôr a mão no meu ombro. Cadê a veste? Aleluia. Quando ele mostra a veste para Rufo, Rufo olha para o pai e diz: pai, era ele que os profetas tinham profetizado, era ele que os profetas haviam dito, era ele. Olhe para mim. 30 anos depois, Paulo vai escrever a carta magna aos romanos e vai saudar todos os missionários do mundo.
16º capítulo, lá está escrito. Paulo escrevendo diz: saudai também a Rufo, obreiro valoroso no Senhor. Uma mão levantada para receber o que eu vou lhe dizer. Deus quer promover marcas profundas na sua vida. Aleluia, que o tempo não vai apagar. Deus não quer te dar gotinha. Ele está colocando a mão no seu ombro. Aleluia. E as bênçãos que Deus está te dando são grandes demais. Você não vai ter tempo para desgastar todas elas. Então Ele manda eu lhe dizer: nenhum dos teus filhos se perderá. Eu vou cumprir nos teus filhos aquilo que eu prometo para você. Se prepara, a tua casa toda servirá ao Senhor. Se prepara, os teus filhos serão missionários, pregadores, avivalistas. Recebe agora. Sente a mão ensanguentada no seu ombro. Você não está aqui porque você é melhor. Você não está aqui por você mesmo. Aleluia, não foi você que escolheu estar aqui, mas foi Ele que te amou primeiro. Ouça o que eu vou lhe dizer. Não deixa para amanhã não, que é para você fazer hoje. Então chora agora. Grita agora. Não se preocupa com a maquiagem, com o cabelo, com a gravata. Aramandaracamanas. Perdoa hoje, perdoa hoje. Aleluia, adora agora. Não deixa para amanhã não, é agora. Tem alguém sentindo a presença de Deus aqui? Fique de pé no seu lugar. Eu vou dar deixa para o ouvir amanhã. Isso. Esquece que tem uma multidão aqui. Se der vontade de abraçar, abraça. Olhe para mim. Amanhã eu vou pregar sobre a outra esquina. A outra parte da mensagem. E olhe bem para mim. Eu não sei o que é mais importante para você amanhã. Se o que Deus vai fazer aqui, ou se o que você tem que fazer lá. A gente chegou na metade da mensagem agora. Porque na outra esquina também tem pedra. Na outra esquina também tem veste branca.
Na outra esquina também tem um Jesus, só que ressurreto e vivo. Eu queria que por um minuto, se você pudesse, só se você puder, dá um abraço em alguém perto de você e diga uma palavra de vitória. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Sente a presença do Espírito de Deus. Sente a presença. Sente a presença do Espírito Santo sobre a tua vida agora. Você tem um rufo dentro de casa. Jesus te trouxe aqui para entregar algo profundo para levar para a tua casa hoje. Sente alegria no teu coração. Sente paz na tua vida agora. Você vai sair daqui melhor do que você entrou. Isso, aproveita para pedir desculpa. Aproveita para pedir ajuda. Aproveita. Nós te agradecemos nessa noite, Deus santo e bendito, por tudo que o Senhor fez aqui na nossa vida. Sente essa graça, sente essa graça, sente. É forte o que Deus está fazendo aqui hoje. Aleluia. Aleluia. Olhe para mim. Olhe para mim. Convide pessoas para estar aqui amanhã. Traga pelo menos mais um. Se esforce. Vai valer a pena você voltar aqui amanhã. Amanhã eu vou, se Deus permitir, é claro. Se Deus permitir, amanhã eu vou pregar sobre a outra esquina, a continuidade da mensagem. Amém, irmãos? Antes de devolver a palavra ao pastor, quero dizer que aqui embaixo está um stand com os meus DVDs. Você pergunta para os obreiros, onde está os DVD do Yosef que está ali? Tem, olhe para mim, tem o DVD que eu gravei em Israel, que você vai ver a pedra. Tem a mensagem de hoje em 2 partes também. Tem todas as mensagens dos Gideões. Enfim, são quase 40 temas diferentes. Ninguém é obrigado a comprar nada. Mas se você quiser adquirir, custa apenas R$10 um DVD. Amém, irmãos? Até amanhã com a ajuda de Deus. Deus abençoe a todos. Olhe para mim.
Irmãos, o culto não acabou não. Na maioria das vezes, muitas pessoas de outras expressões de fé se identificam muito com a minha mensagem. E talvez haja aqui no nosso meio visitantes privilegiados que ouviram uma mensagem que não é apelativa, é muito mais esclarecedora do que apelativa. A proposta da mensagem que você ouviu não é mudar a sua religião, mesmo porque a religião só estraga as pessoas. E o Evangelho não é uma religião, o Evangelho é um estilo de vida, uma novidade de vida. Então eu quero perguntar, porque talvez haja alguém aqui hoje que queira esse Jesus que eu preguei. Não é o Jesus da igreja católica, não é o Jesus da igreja ortodoxa, não é o Jesus da igreja protestante, não, é o Jesus da Bíblia. É o Jesus que não é propriedade de ninguém, é o Jesus que salva. Talvez haja alguém aqui nessa noite que quer esse Jesus. Se tiver, eu queria só que você levantasse a mão onde você está, porque eu vou orar por você. Alguém que talvez esteja afastado e quer voltar hoje. Que bom que Deus te deu uma outra oportunidade, e talvez possa ser essa a última, a gente não sabe. Se existe alguém sem apelar, eu não posso oferecer algo tão precioso como se fosse algo sem valor. Se tem alguém, levante a sua mão, saia do seu lugar e venha aqui na frente que eu quero orar por você. O pastor da igreja vai orar por você. Não tem ninguém? Vamos todos orar. Se tiver alguém, ele vai chegar aqui na frente. Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos nessa noite. Te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te agradecemos porque o Senhor sabe que somos limitados, fracos, dependentes de ti. Nos ensina a ser seres humanos melhores hoje, a partir de hoje. Nos ensina a amar mais, a perdoar mais, a viver cada dia por vez. Nos dá graça para permanecer na sua presença. Assim, Senhor, nós te agradecemos nessa noite por esse momento na sua presença. Obrigado por ter colocado a mão no nosso ombro e ter nos escolhido. Eu te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bondoso e eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos fiéis, e não só hoje, mas para todos sempre.